Boa noite a todos. Hoje temos como tema as vindas do Senhor Jesus Cristo. Irmão, vamos começar com a diferença. A Bíblia diz, no momento, no abrir e fechar do olho. A Bíblia diz também, todo olho verá. Então, abrimos em 1 Coríntios, no capítulo 15. Primeira Coríntios, capítulo 15, começando o versículo 50. E isto afirmo, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, nós transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Portanto, aqui já tem o primeiro versículo que diz que no momento, no abrir e fechar do olho. Agora, em Mateus, no capítulo 24, versículo 30. Vamos começar no versículo 29 de Mateus 24. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma e outra extremidade dos céus. Então aqui ainda não apareceu todo olho verá, né? Nós vamos ver. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Este que vem com as nuvens, e todos os olhos o verá, até o que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que há de vir o Todo-Poderoso. Então aqui aparece, todo olho verá. Então vamos ver essa diferença. No abrir e fechar do olho, e aqui diz, todo olho verá. Então, são tempos diferentes que a Bíblia nos afirma. É importante a gente observar esses pontos, irmãos, para não confundirmos os tempos de Deus. Em 2 Timóteo,
No capítulo 4 de 2 Timóteo, e o versículo 1, Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te perante Deus em Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Mostra aqui dois tempos: a manifestação e o reino. É importante, eu só dando no início as informações, que é importante depois pegar os textos e estudar em casa, para compreender melhor. Porque o assunto é bastante longo. E eu estou dando aqui só os princípios. Certo? Então aqui tem dois tempos, observe. Pela sua manifestação e pelo seu reino. É importante a gente observar esses pontos para compreender o propósito de Deus. Então, agora vamos primeiro a Tessalonicenses. No capítulo 4, 1 Tessalonicenses. E o versículo 13 em diante. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto é nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua ordem, a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Portanto, aqui fala do arrebatamento. E os que dormem em Cristo são as pessoas que faleceram, mas em Cristo. Falecer pessoas salvas. E existe os salvos que ainda são vivos nesse dia, nesse momento. E a palavra precederemos, quer dizer, não é ser levado antes, é juntamente. Então é bastante importante a gente observar esses pontos do propósito de Deus. Aqui, o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta aos Tessalonicenses, ele mostra uma coisa importante, que não sejais ignorantes. Então, todos os salvos que creem em Cristo Jesus têm a necessidade de conhecê-la. Ignorante quer dizer falta de conhecimento. E a Bíblia diz que não quer que os salvos sejam ignorantes, mas que tomem conhecimento desse propósito de Deus. O versículo 14, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, onde estão essas pessoas que Ele traz em sua companhia? Essas pessoas já estão lá nos céus. Essa é a ressurreição, a primeira ressurreição, daqui do propósito da graça de Deus, do mistério de Deus. Então, não tem como confundir isso. Quando a pessoa ela deixa de ser ignorante, que ela toma conhecimento, ela tem esse discernimento do propósito de Deus. É importante a gente observar esses pontos. A palavra diz que só a promessa de Deus é de Deus, não é de homem, é de Deus, em Jesus Cristo para com os salvos. Por quê? Porque a Bíblia aqui fala que as pessoas que são salvas não são aqueles que não têm esperança. Porque os salvos são pessoas de esperança.
O versículo 15. Ora, ainda nós declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então, aqui o apóstolo Paulo está falando de duas classes desta dispensação da graça de Deus. Das pessoas salvas que já partiram e dos que ainda estão neste mundo, mas estão salvos. Então, é muito importante porque aqui dá para a gente observar claramente a respeito desse propósito de Deus. Quem mistura é porque é ignorante, é religioso, mas não tem lugar isso na palavra de Deus. A palavra de Deus é bem clara a respeito disso. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa ressurreição aqui, irmão, é a ressurreição do corpo. Quando nós olhamos em Filipenses, que eu de vez em quando tenho falado desse versículo aqui, porque é uma graça de Deus em nossas vidas, Ele transformará nosso corpo como nosso corpo de humilhação, como o corpo da sua glória. E nós vimos lá em 1 Coríntios que carne e sangue não herda o reino de Deus. E nem a corrupção herda a incorrupção. Este som da trombeta aqui, irmãos, o mundo não vai ouvir. É uma coisa lá celestial. É uma coisa lá em Cristo. É o momento em que Ele determina esse propósito da ressurreição dos salvos. Se é no abrir e fechar do olho, é muito rápido. É uma coisa do poder de Deus. Então os salvos vão ser ressuscitados e os vivos serão transformados. Os vivos que naquele momento. Então esses vivos daquele momento não passarão pela morte física. É uma transformação. Né? Então não tem o sofrimento da morte. Então é glorioso para esse dia, para aqueles salvos que estão lá. E Ele descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui nós vimos a palavra dorme e mortos. É a mesma coisa. Está se tratando da mesma coisa. Depois nós, versículo 17, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele, entre nuvem, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, quando Cristo vem reinar o reino 1000 anos, Ele vem reinar na terra. E aqui é o arrebatamento, o encontro nas nuvens. Lá estaremos para sempre com o Senhor. Então, essa palavra é de consolo. Porque termina o versículo 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. É compreensível quando olhamos claramente o que diz a palavra de Deus. É compreensível para aqueles que são chamados pela graça de Deus, esse evangelho da graça. São muitas informações. Então vimos aqui, são tempos diferentes, irmãos. Todo olho verá, e aqui no abrir e fechar do olho. É importante a gente observar esses pontos para compreendermos como a palavra de Deus ela é bem clara a respeito disso. É um mistério agora revelado para os salvos nesses dias de hoje. E se voltarmos a 2 Timóteo, falando dois tempos aqui,
Olha no versículo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino. Então, que eu já falei aqui, são 2 tempos, que ele há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. E depois o versículo 8, quando o apóstolo Paulo ele estava preso e os dias estavam chegando agora ao final, e ele diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada. Daí ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juízo me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Interessante a gente observar esses pontos aqui, né? Quando o apóstolo Paulo ele estava preso lá em Roma, estava indo já para os últimos dias da sua vida, ele estava sendo oferecido aqui como libação. Libação significa o quê? Como um perfume, né, a respeito daquele sacrifício. E esse sacrifício era em prol da igreja, dos salvos. Porque ele foi uma pessoa chamada por Cristo, pregava esse evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e recebeu de Cristo toda a manifestação do dia do arrebatamento e da vinda de Cristo. E ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E para nós, todos os salvos têm um combate para combater. E guardar a fé é guardar a confiança em Cristo. Interessante, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juízo me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Importante, irmãos, essa palavra, amam a sua vida. Até parece difícil de entender isso, né? Mas, de outras palavras, são as pessoas que estão guardando esse momento, estão aguardando esse momento, dessa esperança de ter o corpo ressuscitado e estar lá na glória com Cristo. Vamos a Filipenses, irmãos. Filipenses capítulo 3. O versículo 17, Filipenses capítulo 3, versículo 17, irmãos, sede imitadores meus e observai os tempos segundo o modelo que tendes em nós. Pois muito ando entre nós, dos quais repetida vez eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus dele é o ventre, a glória dele está na sua infâmia, visto que só se preocupa com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tinha de até subornar-se todas as coisas. Porquanto, meus amados irmãos, muito saudoso e minha alegria, coroa assim, amado, permanecer deste modo firme no Senhor. Então aqui nós vimos aqui, pela palavra de Deus, coisa bastante importante, irmãos. Aqui a palavra de Deus está falando de duas classes de pessoas.
dos salvos que creem no Senhor Jesus e dos perdidos que não creem no Senhor Jesus. Dos salvos que têm essa esperança e esperam esta coroa, quer dizer, da entrada lá na glória, e os que não têm esperança. O versículo 20: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pátria. Pátria onde a pessoa tem a cidadania. Como é que a nossa cidadania é celeste? Porque fomos por Jesus Cristo perdoados dos nossos pecados e por Ele fomos salvos. Então não é o Salvador do mundo, é o Salvador que veio dos céus, que é o Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós estamos aguardando, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que tem de até sobrunasce todas as coisas. Olha que importante, irmãos. Como a palavra de Deus é bem clara para que possamos compreender, ter esse discernimento a respeito desses dois tempos. E temos muitas outras informações na Bíblia. Em Colossenses, irmãos, em Colossenses capítulo 1, no versículo 11 e o 12, sendo fortalecido com todo o poder segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graça ao Pai que vos fez idôneo, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. A herança dos santos na luz. Tem ligação com esse propósito de Deus do arrebatamento. Dos salvos, desta pátria. Bastante importante isto. Neste mesmo livro de Colossenses, para nós finalizar, o capítulo 2 e o versículo 20, e depois o capítulo 3 e o versículo 1 e 2 e 3 e 4. Então vamos no capítulo 2, versículo 20. Se morreste com Cristo para o rodimento do mundo, por que, como se vivesse no mundo, vos sujeitais às ordenanças? Não manuseis isso, não prove aquilo, não toque aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina de homem. Pois que todas essas coisas com o se destrói. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e falsa humildade e rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Agora o capítulo 3. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morreste, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Então são ligações deste propósito de Deus, do arrebatamento, dessa esperança lá na glória. É importante a gente observar, irmãos.
Certamente, em outra ocasião, nós vamos falar mais sobre o reino de Deus para com a nação de Israel, vendo as profecias. Mas aqui estou trazendo aqui o arrebatamento para os salvos. Esse dia tão glorioso, que é no momento abrir e fechar o olho. Amém? Amém.